Bom, pessoal, boa noite. Você que é aluno aqui do LIDES, do primeiro ano, é um prazer muito grande estar aqui nesse ambiente com vocês. Melhor seria se nós estivéssemos pessoalmente, né? Mas, infelizmente, isso não é possível. E aí a gente vai trabalhando da forma como dá. Eu espero que todos vocês estejam muito bem de saúde, de disposição, cuidando-se, né, zelando por todos que vocês amam. E agora, hoje, nesta aula, nós teremos, então, a aula número 2. Na aula passada, nós falamos aí sobre o surgimento, né, na verdade, o surgimento não, falamos sobre uma ideia geral do que é a sociologia. Hoje, nessa aula, na segunda aula, nós vamos falar aí sobre, então, o surgimento da sociologia. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Espero que todos vocês possam observar aí os slides. A atividade está muito simples, de acordo com esse vídeo, de acordo com os slides, tá? Eu tenho encaminhado para vocês, além do formulário, né, e o vídeo, esse vídeo segue no corpo do formulário da atividade, eu envio também o link do vídeo que está inserido no YouTube, para facilitar. Se vocês desejarem, por exemplo, assistir antes pelo YouTube e depois fazer, vocês podem, tá? Vocês possuem essa liberdade, tá bom? Se houver qualquer dúvida, qualquer questão, por favor, me escrevam. Se eu não conseguir responder de imediato, fiquem tranquilos, eu vou responder, tá? E dessa forma a gente vai trabalhando aí conjuntamente, tá bom? Então, como eu comentei com vocês, a aula de hoje é sobre aqui o surgimento da sociologia. Então, eu coloquei aqui a bandeira do Brasil, né? Porque não é por acaso, né, que está aqui justamente nessa aula em que nós falaremos aí sobre o surgimento dessa ciência tão importante. No centro aqui da nossa bandeira está escrito, né, ordem e progresso. Na verdade, essas palavras, ordem e progresso, elas fizeram parte de uma corrente de pensamento criada por um filósofo, sociólogo chamado Augusto Comte, que se chama o positivismo. Então, a ideia do ordem e progresso que consta da nossa bandeira, ela quer dizer basicamente o seguinte: nós desejamos ordem, e quem está falando aqui são os poderosos, na época que proclamaram a República, né, do Brasil. Nós desejamos o progresso desde que haja ordem, certo? Desejamos que o Brasil progrida, se desenvolva, mas com ordem. Isso significa o quê, gente? Que quem está defendendo essa teoria positivista, e nós vamos estudar, tá, o positivismo lá na frente, mas falando sobre aqui, no caso específico da bandeira brasileira. Quem defende essa ideia positivista está dizendo o seguinte: nós desejamos progresso, mas sem transformações sociais. Desejamos o progresso do país, mas que as coisas se mantenham como estão. Então, uma minoria muito rica e a grande maioria que vai entrar aí dentro dessa lógica da ordem, vai trabalhar, pagar os seus impostos sem reclamar, tá? Mas só para fazer criar aí essa discussão, essa ideia, essa mentalidade sociológica que é importante. E aí, então, nós vamos falar nessa aula sobre o surgimento da sociologia. Então, nós vimos na aula anterior que a sociologia ela tem como papel fundamental lançar luz científico sobre as relações sociais. Entender, por exemplo, qual que é a lógica da pobreza, qual que é a lógica da miséria, qual que é a lógica da violência, das guerras. Existe toda uma lógica que a sociologia ela vai se debruçar sobre isso. Não é porque Deus quer, não é porque uma força fora do homem obriga o homem, por exemplo, a apertar um gatilho. Não,
existem relações sociais e a sociologia é essa ciência que vai buscar explicar essas relações. Então, olhem só, nesse slide eu destaquei aqui para vocês, né, que a sociologia, ela se estabelece como uma ciência, tendo um método, né, científico, ou seja, ela tem uma metodologia de análise, de estudo, a partir do século XIX, e com o objetivo de compreender o mundo, de compreender as relações sociais, os antagonismos, a luta de classes, né? A minoria rica, a grande maioria pobre. E, na verdade, o resultado histórico do século XIX e o surgimento da sociologia vem carreado, na verdade, em acontecimentos históricos anteriores ao século XIX. E a gente vai estudar um pouco sobre esses acontecimentos históricos. Quais foram? O renascimento cultural, renascimento científico, eu vou explicar o que foi isso, o iluminismo, certo? Vocês terão aí nas aulas de filosofia com o professor Antônio, com certeza vocês vão estudar os filósofos iluministas. A Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Todos esses acontecimentos históricos, na verdade, foram um grito de esperança, sonhos, né? Grito para a concretização de sonhos da humanidade. Por quê? As sociedades, elas estavam até então centradas nas tradições, vinculadas ao poder do rei, poder absoluto nas mãos do rei, vinculadas ao poder da igreja, né? Então, o pensamento, a ciência, ela inexistia, tudo era explicado a partir do conhecimento religioso. Então, todos esses movimentos históricos, renascimento cultural, iluminismo, Revolução Francesa e Revolução Industrial, foram, na verdade, movimentos libertários, né? Uma busca por maior autonomia, por maior liberdade, por liberdade de pensamento, liberdade de imprensa. E agora nós vamos falar sobre cada um desses, certo? Então, o que foi o renascimento científico, o renascimento cultural, gente? O renascimento científico, a revolução científica, né? Porque o renascimento cultural e a revolução científica fazem parte de um mesmo conjunto, né? De um mesmo movimento. O que foi? Quando aconteceu? Aconteceu entre os séculos 16 e 17, entre 1501 até 1601, portanto, no descobrimento do Brasil, né? E esse movimento científico, movimento cultural, tinha como objetivo, na verdade, combater a mentalidade da época, uma mentalidade lá da Idade Média, que dizia o seguinte: a explicação se dava a partir de Deus, né? Então, a explicação para tudo estava concentrada na ideia religiosa defendida pela igreja. Por exemplo, vou dar um exemplo fácil. Na verdade, qual que era a explicação que a igreja, que a ciência à época, né, da Idade Média, dava para quando, por exemplo, uma folha de uma árvore se desprendesse de um galho e caísse sobre o solo? Algo corriqueiro, que, né, a gente vê acontecer o tempo todo, principalmente na estação que nós estamos, né? A explicação era a seguinte: Deus determinou que aquela folha caísse. Então, a explicação dada pela igreja dizia o seguinte: Deus, com seu dedo invisível, tocou aquela folha e fez com que ela caísse sobre o solo. Então, o renascimento cultural, a revolução científica, ela surge para combater essas ideias, para começar a entender os fenômenos naturais, aqueles fenômenos que se repetiam. Por exemplo, a lei da gravidade, certo? Né?
uma fruta, ela cai por conta de uma lei que existe na natureza. E aí, galera, aqui olhem só, eu trouxe para vocês uma obra aqui, é uma gravura de Nicolau Copérnico, em que o Nicolau Copérnico ele prova, na verdade, ele vai contra as ideias defendidas pela Igreja, dentro desse movimento aqui do renascimento cultural da Revolução Científica. Ele diz o seguinte: não, a Terra não está no centro do universo. Quem está no centro do universo é o Sol. E aí, isso, gente, gerou um baita de um conflito com a Igreja Católica. Outros cientistas, por exemplo, Galileu Galilei, que vai reconfirmar as ideias de Nicolau Copérnico, René Descartes, que vai criar ele vai criar um método científico baseado em cálculos matemáticos, Isaac Newton, enfim, surgirão nesse momento aqui diversos filósofos e cientistas que defenderão uma ciência mais racional, livre das influências religiosas. Uma pessoa, um desses cientistas, artistas, renascentistas famosos, é o próprio Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci, ele é um renascentista, ele fazia parte deste movimento. E o renascimento cultural, eu destaquei aqui para vocês, ele vai valorizar a individualidade humana. Então, por exemplo, essa obra de arte que todos nós conhecemos, a Mona Lisa, ela só foi possível graças a esse movimento do renascimento cultural da Revolução Científica. Por quê? Até então, o artista, retratar uma pessoa, isso era vedado, isso era proibido, isso era somente para reis, rainhas. Uma pessoa comum, como a Mona Lisa, jamais poderia ser pintada, jamais poderia ter um retrato. Uma outra questão importante, que as descobertas científicas, né, elas surgirão nesse momento. Né? Por quê? Porque tudo passa a estar baseado na razão. Explosão de ideias. E as explicações dadas pela Igreja acabam perdendo força. Surgirá no século XVIII um movimento que será influenciado pelo movimento aí renascentista, movimento Revolução Científica, lá dos séculos XVI e XVII. Um novo movimento chamado Iluminismo, ou Século das Luzes, surge no século XVIII, entre 1701 e 1800. Esse movimento era um movimento intelectual, um movimento filosófico, um movimento também artístico, que tinha o objetivo de compreender e organizar a sociedade com base na razão e na ciência. Então, o iluminismo, ele surge, né, como um produto lá daquele movimento, né, do renascimento cultural, mas esse movimento, ele será muito forte. Por quê? Essas ideias, as ideias iluministas, defenderão o liberalismo econômico, defenderão o liberalismo político, ou seja, diminuir o poder do rei, vai defender o direito à livre imprensa, o direito das mulheres, né? Eu vou mostrar para vocês, inclusive, uma obra de arte que mostra uma mulher recebendo diversos filósofos num salão literário. Eles acreditavam, galera, olhem, está destacado aqui, eles acreditavam, esses filósofos iluministas, no poder da razão como alternativa capaz de iluminar as trevas que envolviam a sociedade, combatendo a prepotência dos poderosos, o poder absoluto do rei, combatendo a ignorância do povo, as superstições religiosas, e, sobretudo, defendendo questões importantes, como a tolerância religiosa. Por que eu tenho que ser católico?
eu posso praticar outra religião. Então, eles defenderão com unhas e dentes a tolerância religiosa. Esses filósofos, nós tivemos vários, né? Iluministas importantes. Tivemos aí o Voltaire, tivemos o René, tivemos o Voltaire, tivemos o Jean-Jacques Rousseau, tivemos Montesquieu, filósofos que vocês estudarão. O iluminismo, ele também defendia a educação popular, certo? Mas o iluminismo, ele era um movimento filosófico liderado por uma classe social que está ascendendo ao poder. E essa classe social chamada burguesia, ela procurava, dentro das suas ideias, defender essa autonomia, defender essa liberdade, mas controlando o desejo do povo, certo? Então, na verdade, a burguesia ela fará uso do povo para conquistar aí os seus objetivos e suas pretensões. Aqui, como eu disse para vocês, nós temos aqui uma obra de arte que é uma obra de arte que retrata um salão literário realizado lá na França, em Paris, onde essa senhora aqui, olha, a Madame Geoffrin, ela organizava esses salões literários. Então, nós temos vários filósofos aqui iluministas. Voltaire está aqui, na verdade, Voltaire já tinha falecido. Nós temos aqui o busto do Voltaire, mas aqui está Rousseau, John Locke, nós temos aqui Diderot, Montesquieu, filósofos que vão influenciar e influenciam até hoje os nossos dias. Aí, galera, o iluminismo, ele acaba por influenciar a Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa, que acontecerá em 1789, ela foi um movimento filosófico, mas um movimento revolucionário, né? O povo pegou em armas, derrubou o rei, cortou a cabeça do rei, cortou a cabeça da rainha e de um monte de nobres. Por quê? A bandeira da Revolução Francesa era justamente a igualdade, a liberdade e a fraternidade. Então, a Revolução Francesa, destaquei aqui para vocês, ela acontece por conta da insatisfação do povo. O povo que amargava na miséria, que amargava na fome, na violência. Então, olhem só, a sociedade francesa nesse período, que é conhecida como Antigo Regime, ela estava dividida em 3 grupos sociais. Nós temos aqui os nobres, certo? O clero e o povo. Povo barra burguesia, porque a burguesia faz parte aqui do povo. Então, olhem só, essa gravura, que é uma gravura de 1789, que serviu como uma espécie de propaganda para que o povo fosse, então, para as ruas e realizar a revolução, essa gravura, ela denota bem a sociedade francesa da época. Por quê? Olhem só, esse homem que está mal vestido, mal alimentado, né, e que está curvado é o povo. Então, esse homem está curvado por quê? Ele paga impostos, certo? Muitos impostos. Para quê? Para garantir o luxo desses outros 2 homens. Quem são esses homens? Esse daqui, galera, é um clérigo, ou seja, é um padre, é um membro da Igreja Católica que desfrutava de grande luxo e prestígio. Esse daqui é um nobre. Ele faz parte, então, da nobreza. Peraí, cadê meu cursor aqui? Esse daqui, olha, ele faz parte da nobreza real francesa. Então, a Revolução Francesa foi um grito, certo? Um rompimento com essa sociedade repleta de desigualdades, repleta de exploração, né? Então, o povo sendo explorado por outros 2 grupos, e esse povo, ele realiza esta revolução. Lembrando que a burguesia, que era uma classe social que era ascendente, quem que eram os burgueses? Eles começam a vender, comercializar produtos, e eles começam a ficar ricos, né? Em meio aqui à sociedade francesa.
mas eles eram enxergados como povo, como pessoas deseducadas, deselegantes, que não mereciam qualquer tipo de atendimento por parte do Estado e por parte da Igreja Católica. E aí, por fim, galera, a Revolução Industrial, ela que acontece na Inglaterra dos anos de 1750, a Revolução Industrial marca a ascensão da burguesia. Então, a nobreza ela é deixada de lado, a burguesia ascende, e a Revolução Industrial representou o quê, galera? Um conjunto de transformações que alteraram as relações de trabalho. Então, nós deixamos de produzir mercadorias de forma manual, através da manufatura, através do trabalho artesanal, da manufatura, trabalho manufatureiro, né, as manufaturas, para uma escala mecanizada, uma escala industrial. O resultado da Revolução Industrial será o seguinte: aquela classe, a burguesia, né, que ascendeu do povo, ela se torna, então, uma classe social poderosíssima. E, do outro lado, nós temos os trabalhadores, né, os trabalhadores assalariados, que são explorados por essa classe social, pela burguesia. Aqui, nós temos uma imagem de um filme fantástico. No segundo ano, eu vou passar esse filme para vocês, que é Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Então, ele mostra aqui, Carlitos, né? Ele está entre as engrenagens. Isso é uma crítica à Revolução Industrial, à forma como a indústria estava organizada, que converte seres humanos, trabalhadores, em peças, em partes, componentes das máquinas. As máquinas, elas tinham muito mais importância para o capitalista, para o burguês, do que os próprios trabalhadores. E aí, encerrando, gente, eu acho que já estourou o tempo aí, a ascensão da burguesia, galera, ela transformou aquela antiga organização social em que as pessoas não podiam mudar, ascender, né, mudar de classe social. Aqui nós teremos, então, uma sociedade formada por classes sociais, onde existe a mobilidade social, ou seja, a possibilidade de você ascender, sair da classe trabalhadora e se tornar um capitalista, por exemplo. E a sociologia, ela surge nesse momento, aqui em pleno século XIX, como uma ciência, né, que surge a partir da Revolução Industrial, a partir da Revolução Francesa, e com o objetivo, galera, claro, de interpretar todas essas relações sociais. Certo, galera? E é isso. Boa sorte aí na atividade de vocês. Eu estou aqui inteiramente à disposição, tá? Qualquer dúvida, qualquer questão, reclamação, por favor, escrevam aqui para o professor, tá bom? Eu desejo aí uma ótima semana para todos.